Existe um momento antes da virada em que a vida não pede mais esforço, insistência ou controle. Ela pede soltura. Parar de forçar não é desistir, é sair do atrito. Neste vídeo do Códigos da Riqueza Interior, vamos falar sobre o estágio em que tudo começa a fluir justamente quando você para de empurrar a realidade. Se você sente que quanto mais força, menos avança, este vídeo vai te ajudar a entender por quê. Antes da virada, muita gente acredita que precisa fazer mais força para sair do lugar, trabalhar mais, insistir mais, pensar mais, controlar mais. Mas existe um ponto em que o esforço deixa de ajudar e passa a atrapalhar. Não porque esforço seja errado, mas porque ele está sendo aplicado no lugar errado. Forçar é agir a partir da tensão, é tentar dobrar a realidade pela ansiedade, é empurrar decisões antes do tempo, insistir em caminhos que já não respondem, sustentar relações e projetos só para não sentir vazio. Esse tipo de força cria atrito, e onde há atrito constante, não há fluxo. Antes da virada, a vida começa a mostrar esse atrito de forma clara. Você faz mais e colhe menos, se dedica mais e se sente mais cansado, planeja mais e vê menos resultado. Esse descompasso não é azar, é um sinal. O sinal de que o modo antigo de avançar perdeu eficiência. Parar de forçar não significa cruzar os braços, significa mudar o ponto de apoio, sair da tensão e entrar na presença. Quando você age presente, a ação é precisa. Quando age tenso, a ação é dispersa. Prosperidade responde à precisão, não à exaustão. Nesse estágio, muitas pessoas sentem medo de soltar. Acham que, se não controlarem tudo, vão perder oportunidades. Mas o controle excessivo não protege, ele cansa. E cansa tanto que impede você de perceber caminhos mais naturais que já estão se abrindo. A vida começa a pedir confiança. Não confiança cega, mas confiança construída. Confiança em si, no próprio discernimento, no processo que já foi feito até aqui. Quem chegou até este ponto da série já passou por ajustes internos profundos. Forçar agora é negar todo esse preparo. Esse é um dos momentos mais delicados antes da virada, porque soltar parece arriscado para quem sempre avançou na base do esforço. Mas a vida não está pedindo que você pare de agir. Está pedindo que você pare de lutar contra o fluxo. Quando você começa a reduzir a força, algo curioso acontece. A clareza aumenta. Você vê melhor onde agir e onde não agir, onde insistir e onde recuar. Essa clareza não vem do pensamento excessivo, vem do relaxamento interno. Antes da virada, a vida testa se você consegue confiar mais no alinhamento do que na pressão. Porque o que vem depois exige leveza para ser sustentado. Quem chega pesado demais quebra, quem chega alinhado flui. Muita gente acredita que já parou de forçar, mas continua fazendo isso de formas sutis. O controle não desaparece de uma vez, ele muda de forma. Às vezes, você não força ações, mas força expectativas. Não força decisões, mas força resultados. E essa pressão invisível continua criando atrito. Um dos sinais mais claros de força disfarçada é a ansiedade constante por confirmação. Você age, mas logo quer saber se deu certo. Publica algo e fica checando. Toma uma decisão e precisa de validação imediata. Isso parece normal, mas é controle emocional tentando se disfarçar de cuidado. Antes da virada, a vida começa a mostrar que essa ansiedade não ajuda. Quanto mais você tenta garantir o resultado, menos presente fica no processo. E quando você sai do processo, perde precisão. A força não está só no fazer demais, está no pensar demais depois de agir. Outro ponto cego comum é forçar permanência. Manter situações, relações ou projetos apenas porque já investiu tempo ou energia neles. Esse tipo de força vem do medo de perder. Mas insistir no que já não responde
É uma forma silenciosa de autossabotagem. A vida começa a retirar fluidez desses pontos específicos. Você tenta manter e sente peso, tenta insistir e sente resistência. Isso não é castigo, é orientação. A vida está mostrando exatamente onde você ainda está usando força em vez de alinhamento. Também existe a força emocional, tentar parecer bem o tempo todo, tentar demonstrar segurança quando por dentro você precisa apenas de honestidade consigo mesmo. Esse tipo de esforço consome muita energia e impede que o fluxo se estabeleça. Parar de forçar começa com reconhecer esses pontos cegos sem julgamento. Não é sobre se criticar, é sobre ajustar. A vida não pede perfeição, pede consciência. Cada vez que você percebe onde ainda está forçando, já deu um passo em direção ao fluxo. Quando você começa a soltar nesses pontos específicos, algo muda rápido. O corpo relaxa, a mente desacelera. As decisões ficam mais claras. Você não perde controle, você ganha direção. Antes da virada, a vida não quer que você largue tudo. Ela quer que você largue o excesso de expectativa, de controle, de insistência. O que fica depois disso é ação limpa, precisa e sustentável. Quando você realmente solta, a primeira mudança não acontece fora. Ela acontece por dentro. O corpo relaxa de um jeito que você talvez nem lembrasse que era possível. A mente desacelera. O diálogo interno diminui. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de brigar com o que está acontecendo. Esse estado interno é presença. Presença não é passividade. É atenção sem tensão. É agir sem carregar o peso do resultado. Quando você entra nesse estado, a qualidade das suas ações muda. Você fala menos, mas fala melhor. Faz menos, mas faz com mais precisão. Antes da virada, a vida precisa que você opere nesse estado, porque o que vem depois exige alguém que consiga perceber nuances, oportunidades sutis e ajustes finos. Quem está tenso demais não vê. Quem está presente, percebe. Soltar também muda sua relação com o tempo. A urgência perde força. Você não sente mais que está atrasado. Entende que cada etapa cumpriu uma função. Essa compreensão libera uma quantidade enorme de energia que antes estava presa na comparação e na cobrança. Nesse estágio, você pode perceber algo curioso. Decisões ficam mais simples, não mais fáceis, mas mais simples. Você não precisa analisar tudo excessivamente. Algo faz sentido ou não faz. A clareza vem sem esforço. Isso é sinal de alinhamento interno. A vida responde rápido a esse estado, não necessariamente com grandes resultados imediatos, mas com fluidez, menos obstáculos desnecessários, menos conflitos aleatórios, menos desgaste emocional. O caminho fica mais limpo. Soltar também revela algo importante. Você não perde nada que é seu quando para de forçar. O que cai quando você solta não era sustentado por coerência, mas por medo. E o que permanece é exatamente o que pode crescer sem te consumir. Antes da virada, esse estado de presença é fundamental. Ele cria espaço para o novo sem bagunçar o interno. Ele permite que você receba sem se perder. Prosperidade que chega para alguém tenso vira problema. Prosperidade que chega para alguém presente vira expansão. Na próxima parte, vamos falar sobre como o fluxo começa a se manifestar de forma prática quando você opera nesse estado. E por que ele parece coincidência para quem ainda está forçando. Quando você para de forçar e passa a agir a partir da presença, o fluxo começa a se manifestar de forma prática. Não como algo místico distante, mas como uma sequência de encaixes naturais. Situações que antes travavam passam a se resolver com menos esforço. Pessoas certas aparecem no momento certo. Informações chegam quando você precisa delas. Para quem olha de fora, isso parece coincidência, sorte, timing perfeito. Mas quem vive por dentro sabe que não é acaso, é alinhamento.
Quando você não está mais lutando contra a realidade, começa a caminhar com ela. E caminhar com a vida gera menos resistência. O fluxo não elimina desafios, ele elimina atrito desnecessário. Você ainda precisa agir, decidir, se posicionar. A diferença é que essas ações não drenam energia como antes, elas se encaixam. Você não precisa insistir tanto para ser ouvido, não precisa explicar demais, as coisas simplesmente avançam. Antes da virada, a vida começa a confirmar essa mudança com pequenos resultados consistentes. Não são grandes conquistas ainda, mas são sinais claros de que o caminho está mais limpo. Projetos andam, conversas fluem, decisões se sustentam, existe continuidade. Esse estágio é perigoso para quem ainda confunde fluxo com facilidade absoluta. O fluxo não significa ausência de esforço, significa esforço na direção certa. Você age onde há resposta e aprende a recuar onde não há. Essa leitura fina só é possível quando você parou de forçar. A vida observa como você lida com esses primeiros sinais de fluidez. Se você tenta acelerar tudo, perde o ritmo. Se você confia e mantém presença, o fluxo se amplia. Prosperidade responde muito mais à constância do que à pressa. Nesse ponto, você também começa a perceber que não precisa mais convencer o mundo. As coisas se encaixam sem discurso. Essa economia de energia muda sua relação com trabalho, dinheiro e relações. Tudo fica mais simples. Muita gente quebra o próprio fluxo, tentando voltar ao controle quando algo começa a dar certo. Quer garantir, segurar, fechar todas as possibilidades. Mas o fluxo pede abertura, não aperto. Ele se mantém enquanto você não tenta possuí-lo. Antes da virada, a vida testa exatamente isso. Você consegue permitir que as coisas fluam sem tentar controlar cada detalhe? Quem consegue, avança com leveza. Quem não consegue, cria resistência novamente. Quando o fluxo começa a aparecer, o maior risco não é perdê-lo por fatores externos, é perdê-lo por reflexos antigos. O controle volta disfarçado de cuidado, planejamento excessivo, medo de errar ou vontade de garantir que tudo continue dando certo. E é exatamente aí que muita gente quebra o próprio avanço. Manter o fluxo não significa abandonar responsabilidade, significa abandonar a rigidez. É continuar atento sem ficar tenso, é planejar sem se aprisionar ao plano, é agir sem carregar a necessidade de que tudo funcione exatamente como você imaginou. Antes da virada, a vida observa se você consegue sustentar flexibilidade, porque o que vem depois nunca chega do jeito que você desenhou. Chega melhor, mas diferente. Quem insiste em controlar cada detalhe perde oportunidades porque só aceita o que confirma suas expectativas. Nesse estágio, você aprende algo essencial. Fluxo se mantém com presença diária, não com grandes decisões pontuais. São pequenas escolhas conscientes que preservam o estado interno. Dormir melhor, reduzir excesso de informação, escolher melhor com quem conversa, respeitar limites simples, tudo isso mantém o terreno fértil. Outro ponto importante é não romantizar o fluxo. Ele não é um estado permanente de conforto, ele é um estado de coerência. Haverá dias mais fáceis e dias mais densos. A diferença é que você não entra em guerra com os dias densos, você atravessa. Quando você aceita isso, o fluxo deixa de ser frágil. Ele não depende de tudo dar certo. Depende de você não se desorganizar quando algo não sai como esperado. Essa maturidade é o que sustenta a prosperidade no longo prazo. A vida também começa a testar se você confia no fluxo sem precisar anunciá-lo, sem precisar provar que agora deu certo. Quando você sente necessidade de se exibir, comparar ou convencer, geralmente já saiu do estado interno que criou o fluxo. Antes da virada, o silêncio volta a ser importante. Não o silêncio da repressão, mas o silêncio da segurança.
Você não precisa falar tanto sobre o que está acontecendo. Precisa apenas continuar fazendo o que faz sentido. Esse estágio prepara você para algo maior, porque ele fortalece sua autonomia emocional. Você não depende mais de picos de motivação nem de validação constante. Você sustenta. Chega um momento em que você percebe algo com clareza tranquila. Parar de forçar não foi uma pausa, foi um ajuste definitivo. O fluxo que começou a aparecer não depende mais de esforço extra. Ele se mantém porque você mudou a forma de estar no processo. Você não precisa vigiar tudo, precisa apenas continuar presente. Essa é a confirmação de que a virada está madura. Não porque algo grandioso explodiu fora, mas porque você não está mais brigando com o caminho. A ansiedade perdeu espaço, o controle perdeu urgência, a ação ficou mais limpa. Quando isso acontece, a vida encontra terreno estável para entregar mais sem te desorganizar. A virada, quando vem, não exige heroísmo, exige continuidade. Você segue fazendo o que faz sentido, mantendo limites, escolhendo com calma, aceitando ajustes. O que muda é a escala, não o princípio, e isso é o que torna a prosperidade sustentável. Se você sente que, ao soltar, tudo começou a fluir com menos resistência, confie. Esse é o sinal de que você saiu do atrito e entrou no alinhamento. Não volte ao controle por medo. Não aperte o que está funcionando. Deixe o fluxo trabalhar junto com você. No Códigos da Riqueza Interior, falamos sobre processos reais, não promessas rápidas. A série Antes da Virada existe para te ajudar a reconhecer esses estágios com consciência, evitando o erro mais comum: tentar forçar o que só responde à presença. Se este vídeo fez sentido para você, mantenha a postura. A virada não pede pressa, pede constância.